Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela pontada no estômago quando a fatura do cartão chega. Aquele suor frio ao pensar na pilha de contas que se acumula na mesa. A sensação constante de estar correndo atrás do próprio rabo, trabalhando cada vez mais para, no fim das contas, ter cada vez menos. A promessa vazia de agora vai ser diferente, que se repete a cada virada de mês, seguida inevitavelmente pela mesma frustração. Não se engane, isso não é um problema de falta de dinheiro. É um problema de falta de controle. Um problema de deixar que as engrenagens do consumo ditem o ritmo da sua vida, definam o seu valor e te transformem em um escravo moderno, amarrado a boletos e a uma busca incessante por bens materiais que nunca preenchem o vazio que prometem extinguir. E não adianta culpar o sistema, a economia ou a inflação. Culpar os outros é apenas uma desculpa conveniente para evitar encarar a verdade. A responsabilidade é sua. A decisão de ceder à pressão social, de se comparar com os outros, de comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você nem gosta, é exclusivamente sua. Talvez você se sinta preso, acreditando que precisa daquele carro novo, daquela roupa de grife, daquela viagem ostentosa para ser feliz, para ser aceito, para ser visto como alguém de sucesso. Talvez você acredite que o seu valor está atrelado ao tamanho da sua conta bancária, a marca do seu relógio, a quantidade de curtidas nas suas fotos. Mas eu te pergunto, e se houvesse um caminho diferente? Um caminho que não envolvesse abrir mão de tudo o que você gosta, mas sim aprender a apreciar o que você já tem? Um caminho que não te obrigasse a viver uma vida de privações, mas sim a encontrar a verdadeira liberdade na simplicidade? Um caminho que te permitisse reduzir gastos sem sacrifício, sem sofrimento, sem a sensação constante de estar perdendo alguma coisa? Imagine uma vida onde você não precisa se preocupar com o preço das coisas, onde você tem tempo para se dedicar ao que realmente importa, seus relacionamentos, seus hobbies, seus projetos pessoais. Uma vida onde você se sente livre para tomar suas próprias decisões, sem a pressão constante de ter que trabalhar mais para pagar as contas. Não estou falando de uma utopia inatingível. Estou falando de uma mudança de mentalidade, de uma forma diferente de encarar o consumo, o dinheiro e o seu próprio valor. De uma filosofia milenar que, mesmo em meio ao caos do mundo moderno, continua a oferecer um farol de esperança para aqueles que buscam a verdadeira felicidade. Essa filosofia se chama estoicismo. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não se resume a uma vida de austeridade e renúncia. O estoicismo é, na verdade, um guia prático para viver uma vida plena e significativa, mesmo em meio às adversidades. É uma ferramenta poderosa para tomar as rédeas da sua vida financeira, reduzir seus gastos e encontrar a paz interior que você tanto busca. Prepare-se para questionar suas crenças, desafiar seus hábitos e transformar a sua relação com o dinheiro. Prepare-se para descobrir o poder da simplicidade, a beleza da moderação e a liberdade que reside na aceitação. Prepare-se para embarcar em uma jornada de autoconhecimento, disciplina e, acima de tudo, de transformação. Porque a verdade é que você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Só precisa aprender a enxergar. E o estoicismo pode te ajudar a abrir os olhos. Contudo, a aplicação prática do estoicismo na redução de gastos vai muito além da simples contenção. Não se trata apenas de cortar despesas supérfluas, mas sim de reavaliar a própria definição de valor e prioridade. Quantas vezes você se pegou comprando algo não por necessidade, mas por impulso, influenciado por uma propaganda persuasiva ou pela pressão de um grupo social? Pense, por exemplo, na compra de um smartphone de última geração. A cada ano, novos modelos são lançados, com promessas de câmeras melhores,
processadores mais rápidos e designs mais modernos. A obsolescência programada, aliada ao marketing agressivo, nos faz acreditar que precisamos desesperadamente do novo modelo, mesmo que o nosso aparelho atual ainda funcione perfeitamente. Mas será que essa atualização realmente agrega valor à sua vida? Ou é apenas uma forma de alimentar a sua vaidade e a sua busca por aprovação externa? Similarmente, considere os gastos com entretenimento. Assinaturas de serviços de streaming, idas frequentes ao cinema, jantares em restaurantes caros. Todas essas atividades podem ser prazerosas, mas, quando se tornam um hábito compulsivo, podem comprometer seriamente a sua saúde financeira. Além disso, muitas vezes, buscamos no entretenimento uma forma de escapar da realidade, de fugir dos nossos problemas e das nossas emoções. Mas essa fuga é apenas temporária. No longo prazo, ela não resolve nada e ainda pode agravar a situação. Entretanto, o estoicismo nos ensina a encontrar a felicidade e a satisfação nas coisas simples da vida. A apreciar a beleza de um pôr do sol, o sabor de uma refeição caseira, a companhia de um bom amigo. A cultivar a gratidão pelo que já temos, em vez de ansiar constantemente pelo que nos falta. Ao adotar essa mentalidade, naturalmente, nos tornamos menos propensos a gastar dinheiro com coisas que não precisamos. Ademais, é crucial entender que a redução de gastos não precisa ser sinônimo de privação. Não se trata de viver uma vida miserável, mas sim de fazer escolhas conscientes e alinhadas com os seus valores. De investir o seu dinheiro em coisas que realmente importam, sua saúde, sua educação, seus relacionamentos, seus projetos pessoais. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você se depara com uma oferta tentadora, uma promoção imperdível, um desconto exclusivo, uma liquidação arrasadora. A primeira reação pode ser de excitação, de medo de perder uma oportunidade única. Mas antes de ceder ao impulso, pare e se pergunte: eu realmente preciso disso? Isso vai me trazer mais alegria e satisfação a longo prazo? Ou é apenas mais uma forma de alimentar o meu consumismo? Em contrapartida, o estoicismo nos convida a praticar o desapego, a não nos apegarmos excessivamente aos bens materiais, a entendermos que eles são apenas ferramentas, meios para atingir um fim e não o fim em si mesmos. A reconhecermos que a nossa verdadeira riqueza reside na nossa capacidade de sermos felizes e gratos, independentemente das nossas posses. Consequentemente, ao aplicarmos os princípios estoicos na nossa vida financeira, não apenas reduzimos os nossos gastos, mas também transformamos a nossa relação com o dinheiro. Deixamos de vê-lo como um fim em si mesmo e passamos a utilizá-lo como uma ferramenta para construir uma vida mais significativa e alinhada com os nossos valores. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira riqueza não está no tamanho da nossa conta bancária, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e feliz com o que já temos. Em adição a isso, a prática do estoicismo na gestão financeira pessoal se estende à nossa percepção de status e sucesso. Muitas vezes, somos bombardeados com a ideia de que o nosso valor como indivíduos está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de acumular riqueza e ostentar bens materiais. Essa mentalidade, alimentada pela cultura do consumo e pelas redes sociais, nos leva a buscar incessantemente por mais, a nos compararmos constantemente com os outros e a nos sentirmos insatisfeitos com o que já temos. Considere, por exemplo, a pressão para manter um determinado estilo de vida, para acompanhar os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, para frequentar os mesmos lugares, vestir as mesmas marcas, possuir os mesmos objetos. Essa pressão pode nos levar a gastar dinheiro que não temos, a nos endividarmos para manter as aparências e a sacrificarmos a nossa saúde financeira em prol de uma imagem ilusória.
Por outro lado, o estoicismo nos ensina a valorizar a virtude, a sabedoria e a integridade acima de todas as coisas. A cultivar a nossa força interior, a nossa resiliência e a nossa capacidade de sermos felizes e gratos, independentemente das nossas circunstâncias externas. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos menos suscetíveis à pressão social e mais capazes de definir os nossos próprios padrões de sucesso. Similarmente, é importante reconhecer que a busca incessante por mais dinheiro e bens materiais muitas vezes esconde uma profunda insegurança e uma falta de propósito. Buscamos no consumo uma forma de preencher um vazio interior, de encontrar a felicidade e a satisfação que nos faltam, mas essa busca é vã. O consumo pode nos proporcionar prazer momentâneo, mas não pode nos dar a verdadeira felicidade que reside na nossa capacidade de cultivar relacionamentos significativos, de contribuir para a sociedade e de viver uma vida alinhada com os nossos valores. Agora, imagine como isso se manifesta quando você se sente tentado a comprar algo que não precisa para impressionar os outros. Um carro de luxo, uma roupa de grife, um acessório caro. A primeira reação pode ser de desejo, de vaidade, de querer mostrar aos outros que você é bem-sucedido e importante. Mas antes de ceder à tentação, pare e se pergunte: quem eu estou tentando impressionar? Por que eu sinto essa necessidade de provar o meu valor e o que realmente importa para mim na vida? Em contraste, o estoicismo nos encoraja a praticar a autenticidade, a sermos verdadeiros conosco mesmos, a não nos preocuparmos com o que os outros pensam de nós e a vivermos de acordo com os nossos próprios valores. Ao fazermos isso, nos libertamos da necessidade de buscar aprovação externa e encontramos a paz interior que tanto buscamos. Consequentemente, ao integrarmos os princípios estoicos na nossa vida financeira, não apenas nos tornamos mais conscientes dos nossos gastos, mas também transformamos a nossa relação com o status e o sucesso. Deixamos de buscar a felicidade e a satisfação na aprovação dos outros e passamos a encontrá-las na nossa própria virtude e integridade. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro que temos, mas sim na qualidade da vida que vivemos. A liberdade de escolher o que realmente importa e de viver de acordo com essa escolha. Ainda assim, a influência do estoicismo na nossa vida financeira transcende a simples gestão de gastos e a busca por status. Ela se manifesta também na forma como lidamos com a incerteza e a imprevisibilidade do futuro. Vivemos em um mundo em constante mudança, onde a economia flutua, os empregos são precários e os imprevistos acontecem. Essa incerteza pode gerar ansiedade, medo e uma sensação de falta de controle, levando-nos a tomar decisões financeiras impulsivas e arriscadas. Pense, por exemplo, na tentação de investir em esquemas duvidosos, com promessas de retornos rápidos e fáceis. A ganância e o medo de perder uma oportunidade única podem nos cegar para os riscos e nos levar a colocar em risco as nossas economias. Ou, ainda, na tendência de acumular bens materiais como forma de segurança, de tentar controlar o futuro através da posse de objetos. Essa mentalidade pode nos levar a gastar mais do que podemos, a nos endividarmos e a nos tornarmos escravos das nossas posses. Em contrapartida, o estoicismo nos ensina a aceitar a incerteza como uma parte inevitável da vida e a focar naquilo que podemos controlar. As nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas emoções. A cultivar a resiliência, a capacidade de nos adaptarmos às mudanças e de superarmos os obstáculos. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos menos vulneráveis à ansiedade e ao medo e mais capazes de tomar decisões financeiras racionais e ponderadas.
Similarmente, é crucial entender que a verdadeira segurança não reside na quantidade de dinheiro que temos, mas sim na nossa capacidade de viver com o que temos, de sermos gratos pelo que possuímos e de confiarmos na nossa própria capacidade de lidar com os desafios que a vida nos apresenta. A acumulação excessiva de bens materiais pode, na verdade, gerar mais ansiedade e preocupação, pois nos tornamos dependentes desses bens e tememos perdê-los. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com uma crise financeira inesperada, a perda do emprego, uma doença, um acidente. A primeira reação pode ser de pânico, de desespero, de sentir que o mundo está desabando sobre a sua cabeça. Mas, antes de se deixar consumir pela emoção, pare e se pergunte: o que eu posso controlar nessa situação? Quais são as minhas opções? E como posso usar a minha resiliência e a minha capacidade de adaptação para superar esse obstáculo? Em oposição, o estoicismo nos incentiva a praticar a serenidade, a manter a calma e a clareza mental em meio ao caos, a não nos deixarmos levar pelas emoções negativas e a confiarmos na nossa própria capacidade de encontrar soluções. Ao fazermos isso, nos tornamos mais fortes e mais capazes de lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Por conseguinte, ao incorporarmos os princípios estoicos na nossa vida financeira, não apenas nos tornamos mais preparados para lidar com a incerteza e a imprevisibilidade do futuro, mas também transformamos a nossa relação com a segurança e o controle. Deixamos de buscar a segurança na acumulação de bens materiais e passamos a encontrá-la na nossa própria resiliência e na nossa capacidade de viver com o que temos. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira liberdade não está na quantidade de dinheiro que possuímos, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, independentemente das nossas circunstâncias externas. A aceitação do que não podemos mudar e a coragem de mudar o que podemos. De maneira complementar, o estoicismo oferece uma perspectiva valiosa sobre a relação entre trabalho e dinheiro, frequentemente negligenciada na busca incessante por estabilidade financeira. A sociedade moderna frequentemente equipara o valor de um indivíduo à sua capacidade de gerar renda, incentivando jornadas exaustivas e a constante busca por promoções e aumentos salariais. Essa mentalidade pode levar ao esgotamento, ao sacrifício de relacionamentos e hobbies e a uma profunda insatisfação com a própria vida. Considere, por exemplo, a pressão para aceitar um emprego que não te agrada apenas pelo salário. A necessidade de pagar as contas e de manter um determinado padrão de vida pode te aprisionar em uma função que te causa estresse, infelicidade e até mesmo problemas de saúde. Ou ainda, a tentação de trabalhar horas extras constantemente, sacrificando o seu tempo livre e o seu bem-estar em prol de um aumento salarial que, no fim das contas, não compensa o preço pago. Em oposição, o estoicismo nos convida a repensar a nossa relação com o trabalho e o dinheiro, a reconhecer que o trabalho é apenas um meio para um fim e não o fim em si mesmo, a priorizar o nosso bem-estar, os nossos relacionamentos e os nossos valores acima da nossa renda. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos mais capazes de tomar decisões conscientes sobre a nossa carreira e de encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Similarmente, é fundamental entender que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de dinheiro que ganhamos, mas sim na forma como utilizamos o nosso tempo e a nossa energia. Podemos ter muito dinheiro e ainda assim nos sentirmos pobres se não tivermos tempo para desfrutar da vida, para cultivar relacionamentos significativos e para nos dedicarmos a atividades que nos dão prazer. Agora,
Imagine como isso se aplica quando você se sente sobrecarregado com o trabalho, estressado com as responsabilidades e incapaz de encontrar tempo para as coisas que realmente importam para você. A primeira reação pode ser de frustração, de exaustão, de sentir que você está perdendo o controle da sua vida. Mas antes de se deixar consumir pelo estresse, pare e se pergunte: o que eu posso mudar nessa situação? Quais são as minhas prioridades? E como posso usar o meu tempo e a minha energia de forma mais eficiente e significativa? Em contraste, o estoicismo nos estimula a praticar a moderação, a encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer, a não nos deixarmos consumir pela ambição e a valorizarmos o nosso tempo livre e o nosso bem-estar. Ao fazermos isso, nos tornamos mais felizes, mais saudáveis e mais produtivos. Por conseguinte, ao aplicarmos os princípios estoicos na nossa vida profissional, não apenas nos tornamos mais conscientes da nossa relação com o trabalho e o dinheiro, mas também transformamos a nossa perspectiva sobre o sucesso e a felicidade. Deixamos de buscar a satisfação na acumulação de riqueza e passamos a encontrá-la na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, alinhada com os nossos valores e prioridades. E, ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira liberdade não está na quantidade de dinheiro que ganhamos, mas sim na nossa capacidade de escolher como utilizamos o nosso tempo e a nossa energia. A liberdade de viver uma vida com propósito e significado, independentemente da nossa renda. Outro sim, uma faceta crucial da aplicação do estoicismo na redução de gastos reside na nossa capacidade de discernir entre necessidades genuínas e desejos fabricados. A sociedade de consumo, impulsionada pela publicidade e pelas redes sociais, constantemente nos bombardeia com mensagens que nos fazem acreditar que precisamos de determinados produtos ou serviços para sermos felizes, bem-sucedidos ou aceitos. Essa manipulação sutil pode nos levar a gastar dinheiro com coisas que não precisamos, apenas para satisfazer um desejo momentâneo ou para acompanhar as tendências. Pense, por exemplo, na pressão para possuir os últimos lançamentos tecnológicos, mesmo que os seus dispositivos atuais ainda funcionem perfeitamente. A obsolescência programada e o marketing agressivo nos fazem acreditar que precisamos desesperadamente do novo modelo, mesmo que as suas funcionalidades adicionais não agreguem valor real à nossa vida. Ou, ainda, na tentação de comprar roupas da moda, mesmo que o seu guarda-roupa já esteja repleto de peças que você raramente usa. A pressão social e o desejo de se sentir incluído podem nos levar a gastar dinheiro com coisas que não precisamos, apenas para seguir a multidão. Em contrapartida, o estoicismo nos convida a cultivar a autossuficiência e a independência de pensamento, a questionar as mensagens que recebemos da sociedade e a discernir entre o que é essencial para a nossa sobrevivência e bem-estar e o que é apenas um desejo fabricado. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos mais resistentes à manipulação e mais capazes de tomar decisões de consumo conscientes e alinhadas com os nossos valores. De forma similar, é essencial compreender que a verdadeira satisfação não reside na posse de bens materiais, mas sim na nossa capacidade de apreciar o que já temos, de cultivar relacionamentos significativos e de nos dedicarmos a atividades que nos dão prazer. A busca incessante por bens materiais pode, na verdade, nos afastar da verdadeira felicidade, pois nos tornamos dependentes desses bens e nos sentimos constantemente insatisfeitos com o que possuímos. Agora, imagine como isso se manifesta quando você se sente tentado a comprar algo que não precisa, impulsionado por uma propaganda persuasiva ou pela pressão de um amigo.
A primeira reação pode ser de desejo, de excitação, de querer experimentar a novidade. Mas antes de ceder ao impulso, pare e se pergunte: eu realmente preciso disso? Isso vai me trazer mais alegria e satisfação a longo prazo? Ou é apenas mais uma forma de alimentar o meu consumismo? Em oposição, o estoicismo nos encoraja a praticar a moderação e a frugalidade, a utilizar os recursos de forma consciente e responsável, a evitar o desperdício e a valorizar o que já possuímos. Ao fazermos isso, nos tornamos mais sustentáveis, mais conscientes do nosso impacto no meio ambiente e mais capazes de viver uma vida simples e significativa. Por conseguinte, ao internalizarmos os princípios estoicos na nossa vida diária, não apenas nos tornamos mais conscientes das nossas escolhas de consumo, mas também transformamos a nossa relação com o dinheiro e com a sociedade. Deixamos de ser consumidores passivos e nos tornamos cidadãos ativos, capazes de questionar as mensagens que recebemos e de tomar decisões alinhadas com os nossos valores. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira liberdade não está na capacidade de comprar tudo o que queremos, mas sim na capacidade de escolher o que realmente precisamos e de viver uma vida plena e significativa, independentemente das pressões externas. A liberdade de ser autêntico e de viver de acordo com os nossos próprios princípios. Em acréscimo, a filosofia estoica oferece ferramentas valiosas para lidar com a inveja e a comparação social, sentimentos que frequentemente alimentam o consumismo e a insatisfação financeira. As redes sociais, em particular, criaram um ambiente onde constantemente somos expostos a imagens idealizadas da vida de outras pessoas, o que pode gerar um sentimento de inadequação e a necessidade de possuir bens materiais para nos sentirmos iguais ou superiores aos outros. Pense, por exemplo, na comparação constante com os amigos que viajam para lugares exóticos, que possuem carros de luxo ou que vestem roupas de grife. A inveja pode nos levar a gastar dinheiro que não temos para tentar acompanhar o ritmo, a nos endividarmos para manter as aparências e a sacrificarmos a nossa saúde financeira em prol de uma imagem ilusória. Ou ainda, na frustração de não possuir os mesmos bens materiais que os nossos vizinhos, o que pode gerar um sentimento de inferioridade e a necessidade de comprar coisas que não precisamos apenas para nos sentirmos aceitos e valorizados. Em contraste, o estoicismo nos convida a cultivar a gratidão e a apreciação pelo que já temos, em vez de ansiar constantemente pelo que nos falta. A reconhecer que a felicidade não reside na posse de bens materiais, mas sim na nossa capacidade de apreciar os momentos simples da vida, de cultivar relacionamentos significativos e de nos dedicarmos a atividades que nos dão prazer. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos menos vulneráveis à inveja e à comparação social, e mais capazes de encontrar a felicidade e a satisfação na nossa própria vida. De forma similar, é essencial entender que a vida que vemos nas redes sociais é frequentemente uma representação distorcida da realidade. As pessoas geralmente mostram apenas os momentos positivos e escondem as dificuldades e os desafios que enfrentam. Comparar a nossa vida com a vida idealizada de outras pessoas é injusto e irrealista e só serve para nos deixar mais insatisfeitos e infelizes. Agora, imagine como isso se manifesta quando você se sente tentado a comprar algo que não precisa, impulsionado pela inveja ou pela comparação social. A primeira reação pode ser de desejo, de vaidade, de querer mostrar aos outros que você também pode ter aquela coisa. Mas antes de ceder ao impulso, pare e se pergunte: eu realmente preciso disso? Isso vai me trazer mais alegria e satisfação a longo prazo? Ou é apenas mais uma forma de alimentar a minha inveja e a minha necessidade de aprovação externa?
Em oposição, o estoicismo nos estimula a praticar a autocompaixão e a aceitação, a reconhecer que somos todos imperfeitos e que todos enfrentamos desafios na vida, a sermos gentis conosco mesmos e a nos perdoarmos pelos nossos erros. Ao fazermos isso, nos tornamos mais resilientes, mais capazes de lidar com as dificuldades e mais propensos a encontrar a felicidade e a satisfação na nossa própria vida. Por conseguinte, ao aplicarmos os princípios estoicos na nossa vida, não apenas nos tornamos mais conscientes da nossa relação com a inveja e a comparação social, mas também transformamos a nossa perspectiva sobre o sucesso e a felicidade. Deixamos de buscar a validação na aprovação dos outros e passamos a encontrá-la na nossa própria virtude e integridade. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens materiais que possuímos, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, independentemente das comparações e das expectativas externas. A liberdade de ser nós mesmos e de viver de acordo com os nossos próprios valores. Adicionalmente, a aplicação dos princípios estoicos se estende à forma como planejamos e administramos nossas finanças a longo prazo, transcendendo a simples redução de gastos imediatos. A visão estoica nos encoraja a focar no que é essencial e duradouro, evitando a busca por gratificação instantânea e a armadilha de viver apenas o presente, negligenciando o futuro. Isso se traduz em uma abordagem mais consciente e disciplinada em relação ao planejamento da aposentadoria, a criação de uma reserva de emergência e a definição de metas financeiras realistas e sustentáveis. Considere, por exemplo, a tendência de adiar o planejamento da aposentadoria, acreditando que ainda há tempo de sobra para se preocupar com isso. A procrastinação e a falta de disciplina podem nos levar a perder oportunidades valiosas de investir e de garantir um futuro financeiramente estável. Ou, ainda, a negligenciar a criação de uma reserva de emergência, o que pode nos deixar vulneráveis a imprevistos e a crises financeiras. A falta de planejamento pode nos levar a tomar decisões impulsivas e arriscadas, comprometendo a nossa segurança financeira a longo prazo. Em contraste, o estoicismo nos convida a cultivar a prudência e a sabedoria em relação ao futuro, a planejar com antecedência, a definir metas realistas e a investir de forma consciente e disciplinada. Ao adotar essa perspectiva, nos tornamos mais capazes de garantir a nossa segurança financeira a longo prazo e de viver com tranquilidade e confiança, sabendo que estamos preparados para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. De forma similar, é essencial entender que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de dinheiro que acumulamos, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, independentemente das nossas circunstâncias financeiras. O planejamento financeiro a longo prazo não deve ser visto como uma forma de acumular riqueza, mas sim como uma ferramenta para garantir a nossa liberdade e a nossa segurança, permitindo-nos viver de acordo com os nossos valores e prioridades. Agora, imagine como isso se manifesta quando você se sente tentado a gastar o seu dinheiro com coisas que não precisa, em vez de investir no seu futuro. A primeira reação pode ser de desejo, de gratificação instantânea, de querer aproveitar o momento. Mas, antes de ceder ao impulso, pare e se pergunte: o que é mais importante para mim? A satisfação momentânea ou a segurança e a liberdade a longo prazo? Quais são as minhas metas financeiras? E como posso usar o meu dinheiro de forma mais inteligente e consciente para alcançar essas metas? Em oposição, o estoicismo nos estimula a praticar a autodisciplina e a perseverança, a resistir às tentações imediatas e a focar nos nossos objetivos a longo prazo.
a manter a calma e a confiança em meio às flutuações do mercado e aos desafios financeiros. Ao fazermos isso, nos tornamos mais resilientes, mais capazes de lidar com as dificuldades e mais propensos a alcançar o sucesso financeiro. Por conseguinte, ao incorporarmos os princípios estoicos na nossa vida financeira, não apenas nos tornamos mais conscientes da nossa relação com o dinheiro, mas também transformamos a nossa perspectiva sobre o futuro e sobre a nossa capacidade de moldá-lo. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos arquitetos do nosso próprio destino, capazes de planejar e de construir um futuro financeiramente estável e significativo. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira liberdade não está na quantidade de dinheiro que possuímos, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, alinhada com os nossos valores e prioridades, independentemente das incertezas do futuro. A liberdade de escolher o nosso próprio caminho e de viver de acordo com os nossos próprios termos. Dessa forma, após termos explorado as diversas nuances da aplicação do estoicismo na nossa vida financeira, torna-se evidente que a redução de gastos é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro cerne da questão reside na transformação da nossa mentalidade, na reavaliação dos nossos valores e na busca por uma vida mais autêntica e significativa. Não se trata apenas de cortar despesas supérfluas, mas sim de cultivar uma relação mais consciente e equilibrada com o dinheiro, com o trabalho e com o mundo ao nosso redor. Ao longo desta jornada, desvendamos como o estoicismo nos capacita a resistir às pressões da sociedade de consumo, a discernir entre necessidades genuínas e desejos fabricados, a lidar com a inveja e a comparação social e a planejar o nosso futuro financeiro com prudência e sabedoria. Descobrimos que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de bens materiais que possuímos, mas sim na nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa, alinhada com os nossos valores e prioridades. À medida que nos aproximamos da conclusão, começamos a perceber que a aplicação dos princípios estoicos na nossa vida financeira é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento e de transformação pessoal. Uma jornada que nos leva a questionar as nossas crenças, a desafiar os nossos hábitos e a descobrir o nosso verdadeiro potencial. Uma jornada que nos permite libertar-nos das amarras do consumismo e a encontrar a verdadeira liberdade e a paz interior. Nesse sentido, imagine a sua vida como um rio que flui em direção ao oceano. Ao longo do caminho, o rio encontra diversos obstáculos, pedras, cachoeiras, curvas sinuosas. Da mesma forma, ao longo da nossa vida, enfrentamos diversos desafios financeiros, dívidas, imprevistos, crises econômicas. O estoicismo nos ensina a navegar por essas águas turbulentas com serenidade e confiança, a adaptar-nos às mudanças e a manter o foco no nosso objetivo final, chegar ao oceano, que representa a nossa realização pessoal e a nossa felicidade. Agora, refletindo sobre esta jornada até aqui, torna-se claro que a aplicação do estoicismo na nossa vida financeira não é uma tarefa fácil. Requer disciplina, perseverança e uma constante autoanálise. Mas os resultados valem a pena. Ao adotarmos uma mentalidade estoica, nos tornamos mais conscientes das nossas escolhas, mais responsáveis pelas nossas ações e mais capazes de construir uma vida financeira sólida e significativa. Assim, prepare-se para o próximo passo, pois estamos prestes a consolidar todas essas ideias e a revelar o segredo para uma vida financeira mais leve, mais feliz e mais alinhada com os seus valores. O segredo para reduzir gastos sem sofrimento e para encontrar a verdadeira liberdade na simplicidade.
O segredo para viver uma vida estoica e, consequentemente, uma vida mais plena e significativa. Portanto, chegamos ao fim desta exploração da sabedoria estoica aplicada à nossa jornada financeira. Uma jornada que, como vimos, transcende a mera busca por números positivos na conta bancária, adentrando o território da autodescoberta e da construção de uma vida mais autêntica. O segredo, que agora se revela, não reside em fórmulas mágicas para multiplicar o dinheiro, mas sim na transformação da nossa relação com ele, compreendendo que a verdadeira riqueza se encontra na serenidade interior e na liberdade de viver de acordo com os nossos valores. Ao longo desta reflexão, desmistificamos a ideia de que o estoicismo se resume a uma vida de privações e sacrifícios. Pelo contrário, descobrimos que ele nos oferece um caminho para a abundância, não em termos materiais, mas sim em termos de paz de espírito, contentamento e propósito. A chave reside em aprender a discernir entre o essencial e o supérfluo, a resistir às pressões da sociedade de consumo e a cultivar a gratidão pelo que já possuímos. A prática do minimalismo estoico, portanto, não se trata de abrir mão de tudo o que nos dá prazer, mas sim de escolher conscientemente o que realmente importa e de eliminar o excesso que nos impede de viver uma vida plena e significativa. Trata-se de simplificar a nossa vida financeira, focando no que é essencial para o nosso bem-estar e para a realização dos nossos objetivos. Nesse sentido, imagine a sua vida como um jardim. Para que ele floresça e produza frutos saborosos, é preciso remover as ervas daninhas, podar as plantas que estão crescendo demais e adubar o solo com sabedoria. Da mesma forma, para que a nossa vida financeira prospere, é preciso eliminar os gastos desnecessários, cultivar hábitos financeiros saudáveis e investir no nosso futuro com prudência e disciplina. E agora, com a clareza que a sabedoria estoica nos proporciona, o verdadeiro trabalho começa. Começa com a aplicação prática dos princípios que exploramos, com a transformação dos nossos hábitos e com a construção de uma vida financeira mais alinhada com os nossos valores. Começa com a decisão de viver com mais consciência, com mais propósito e com mais gratidão. Lembre-se, a jornada rumo à liberdade financeira é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Haverá desafios, obstáculos e momentos de desânimo, mas com a resiliência e a sabedoria que o estoicismo nos oferece, seremos capazes de superar qualquer obstáculo e de alcançar os nossos objetivos. Que esta reflexão sirva como um farol, guiando-o em direção a uma vida financeira mais leve, mais feliz e mais significativa. Que a serenidade estoica o acompanhe em cada decisão, em cada escolha e em cada passo desta jornada. E que a liberdade de viver de acordo com os seus valores seja a sua maior recompensa. A verdadeira prática começa agora. Abrace a simplicidade, cultive a virtude e encontre a paz interior na jornada rumo a uma vida estoica e, consequentemente, uma vida verdadeiramente rica. Obrigado por você chegar até aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!